Olá, esse é o terceiro vídeo da série de vídeos onde eu tento explicar um pouco mais sobre a literatura que eu utilizo na minha tese. Nessa eu vou trazer alguns dos conceitos que Nichols 2007 traz no livro dele e correlacionar com a minha tese. Um dos conceitos que eu vou correlacionar primeiro não faz parte do livro. É um conceito da professora Sheila Antunes, na tese dela de 2018, que ela fala de projetos esportivos de caráter social, que podem ser definidos como aqueles empreendimentos de organizações não específicas da assistência social, que têm na oferta de uma ou mais modalidades esportivas a principal estratégia de ação para transformar uma parcela da realidade, diminuindo ou eliminando um déficit, ou solucionando um problema social. Ou seja, um programa social, um projeto social, projeto geralmente é mais curto e programa geralmente é mais longo. Social geralmente tem algum objetivo de melhorar algum índice social, promover a inclusão social, estabelecer noções de cidadania, promover direitos e por aí vai. Então, um projeto esportivo de caráter social, qual é a diferença para um projeto ou programa social comum? A diferença é que o esporte é o principal método, ok? É a principal estratégia. O esporte está no centro. O esporte não está num papel secundário, como o projeto que eu coordenei, é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que a gente tinha várias oficinas, humanidades, oficinas de informática, por aí vai. E o esporte era simplesmente mais um. Nesse caso aqui não. Nesse caso o esporte é o principal, ok? Outras categorias que a gente pode falar do Nichols, a questão dos Nichols 2007 é a questão do design dos projetos esportivos, ok? Que aí seriam os mecanismos, quais os mecanismos que seriam utilizados, o de retenção, o de distração ou desenvolvimento pró-social, e a questão dos riscos, né? A redução primária, secundária ou terciária. A primária seria onde não haveria potencialmente riscos sociais. A secundária seria onde haveriam potencialmente riscos sociais, territórios vulneráveis, como é o caso da nossa tese. E o último, terciária, né, seria onde crimes já teriam ocorrido. No caso, a intenção seria prevenir a reincidência desses crimes, ok? Então vamos lá, próximo slide. Então aí nós temos o capítulo 1. O capítulo 1 da nossa tese, ele começa a fazer quais são as aproximações possíveis entre o esporte. Eu escrevo valores educacionais olímpicos porque esse texto já está publicado no Journal of Human Sport and Exercise, mas seriam temas educacionais do olimpismo e a inclusão social. Quais são essas aproximações possíveis? No capítulo 1, esse ano 2022 eu apresentei aproximações constatadas no Fórum Olímpico 2022, né? O que a gente conseguiu constatar no começo. Ok? Então aí passa novamente a questão do PECS, né, Projeto Esportivo de Caráter Social, conceito da Sheila Antunes, e fala que o movimento olímpico tem alguns referenciais, né, pelo Manual Olímpico e é certificado pelo Comitê Pierre de Coubertin, e algum desses projetos esportivos de caráter social tem tido a educação olímpica como um de seus referenciais. Ok? Próximo slide. No capítulo 2, no referencial teórico-metodológico, eu faço alguns aprofundamentos dentro da teoria, dentro dos teóricos, e aí, no caso do Nichols 2007, são esses aprofundamentos que já foram apresentados anteriormente, que o design seria a avaliação, o mecanismo de controle e o nível de risco dos participantes. Então, a avaliação, que foi a lacuna principal que a gente achou nos nossos projetos. O Nichols, no livro dele, ele avalia 8 projetos sociais e mostra a avaliação que foi feita. A Binder mostra avaliações e críticas nos projetos que ela também viu de olimpismo. Entretanto, nos projetos que a gente encontrou, a principal lacuna que a gente viu foi justamente na questão das avaliações. Falar que vai promover a inclusão social é muito bonito, porém, como é que a gente vai conseguir constatar que essa inclusão social foi conseguida? Ok? Então, o nosso projeto
é tido como um projeto esportivo de caráter social, é tido como um projeto de educação olímpica, porque ele é certificado pelo Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, e é tido como uma redução secundária, por causa das pessoas que são consideradas vulneráveis pelo próprio projeto, pelo próprio texto. Então é uma redução secundária, terciária em alguns casos, porque tem algumas pessoas que são encaminhadas do sistema de justiça para o projeto, para o programa, né? O projeto é algo curto, o programa é algo mais longo. Né? Então a gente fala os níveis de risco. E a questão da retenção e distração não são considerados como relevantes, pelo menos conscientemente ou pelo menos na análise documental. Então a intenção seria o desenvolvimento pró-social. Ok? Vamos lá, próximo slide. Aí a gente começa a colocar novamente a questão do design, né, as classificações, a vulnerabilidade dos participantes, etc. Então a gente não precisa repetir. A questão dos estudos de Binder, que falam os processos de significação e ressignificação constantes. Aí no caso a gente pode aliar um outro conceito que a gente vai trazer bem mais à frente, que é a questão da semiótica peirciana. Né? A semiose é esse processo de significar e ressignificar, certo? Então aí a semiótica peirciana a gente vai trazer mais à frente. E o processo de perquisição, que no caso é admitir que não tem conhecimento suficiente, então a gente precisa buscar por mais conhecimento dentro do nosso limite. Ok? Então aí a gente fala dos indícios de inclusão social, sensações, sentimentos, que são primeridades semióticas, as experiências e fatos, que são secundidades semióticas, e quais são os significados percebidos ou refletidos após a experiência pelos egressos, que são as reflexões ou terceiridades semióticas, ok? Mas isso vai vir mais à frente. Próximo slide. Aí são as 4 dimensões de inclusão ou exclusão social de Bailey 2005, que a gente discutiu no nosso primeiro vídeo. A espacial, relacional, funcional de poder. A espacial seria o conceito de aproximar as diferenças e as distâncias econômicas e sociais dos indivíduos. E a prática esportiva poderia unir indivíduos de contextos econômicos e sociais diversos e o interesse compartilhado e valorizado. Na questão relacional, o conceito é gerar um senso de pertencimento e aceitação, e os efeitos que a prática esportiva poderia trazer é oferecer um senso de pertencimento a um time, a um clube ou a um programa esportivo. Na dimensão funcional, o conceito é aumentar o conhecimento, as habilidades e a compreensão dos indivíduos, e a prática esportiva poderia prover oportunidades de desenvolvimento de capacidades e competências valiosas para a vida desses indivíduos. E a última dimensão, que é de poder, o conceito seria mudar o local de controle do poder. E a prática esportiva poderia aumentar o capital comunitário, espalhar redes sociais, aumentar a coesão da comunidade e orgulho cívico. No caso, modificar as condições sociais daquela localidade. Ok? Próximo slide. A tipologia nós já falamos também, redução primária, promoção de condições que evitem condutas negativas e estimulem as positivas. O objetivo é melhorar a comunidade, seria em áreas que não tem risco. A redução secundária seria identificar territórios vulneráveis e intervir na direção da prevenção. O objetivo seria prevenir o grupo de risco. No caso, como o nosso é considerado vulnerável, em primeiro lugar, a redução secundária já se daria. E, por último, a redução terciária seria trabalhar com aqueles identificados como transgressores da lei. O objetivo seria reeducar e prevenir a reincidência. Isso daí o Nichols, 2007, tirou de Bratian e Faust, em 1976. Próximo slide. Aí começa a explicar a questão toda essa questão do nível de risco, e no final fala que seria um suporte à discussão interminável entre aqueles que advogam uma punição para aquelas pessoas e aqueles que acreditam em um tratamento dessas pessoas. É também um longo debate filosófico do direito e por aí vai. Vamos lá, próximo slide. Os mecanismos da distração, que seria afastar a pessoa de um tempo e um lugar onde poderia estar envolvida em um crime. O objetivo seria entreter ou afastar. O mecanismo da retenção seria quando a pessoa acredita estar mais propensa a ser pega se cometer um crime. O objetivo seria desestimular ou conscientizar. E o último mecanismo é o desenvolvimento pró-social, que seria o conceito de autodesenvolvimento, facilitado por melhoras paralelas na autoestima, local de controle, habilidades cognitivas, dirigidas por valores pró-sociais. O objetivo seria desenvolver e aprimorar. Ok? Próximo slide. O desenho do processo da tese está aí. A ideia inicial seria se a participação no programa influenciou
a inclusão social dos egressos, problematizamos que existem alguns fatores a se considerar no ensino do esporte para possibilitar a inclusão social. Temos aí no meio o referencial teórico, né? Donnelly, que fala das categorias, o nível de análise, das teses de desigualdade social. Peirce, que seria a semiótica. Bailey, que seria as dimensões de inclusão social. Nichols, que é essa categorização que a gente traz aí de mecanismos, design, avaliação, nível de risco dos participantes. Binder, que seria os temas educacionais do olimpismo. E o COI 2021, que seria o manual olímpico. Seria como que seria aplicado, de fato, essa educação olímpica nos projetos. A fase 3 seria imersão no campo, foi limitada por causa da pandemia, então a gente teve contato com gestores, professores egressos à distância, por conta da pandemia. A concepção do desenho do estudo foi de métodos mistos, né, de multimétodos, e diversos pontos de vista formaram um panorama. A definição da amostra e o acesso a ela foram os contatos que o programa trouxe de egressos que narraram parte de suas vidas e o impacto que o programa teve em suas trajetórias, os egressos agora já adultos, né? A produção de dados foi em questionário com perguntas abertas e fechadas, tivemos também no final um grupo focal. A análise dos dados dos questionários, as perguntas fechadas foram uma análise estatística, as abertas foram análises narrativas, e no grupo focal nós tivemos análise semiótica da transcrição das falas. Na interpretação dos resultados, nós fizemos inferências e busca por evidências que possam responder à pergunta inicial, né? Se o programa influenciou na inclusão social dos egressos a partir das 4 dimensões, e a elaboração do relatório final, que nós já escrevemos, a redação final da tese e os principais achados e contribuições relevantes para a comunidade científica. Próximo slide, nós temos aí a capa do livro de Goff e Nichols, que é esporte e redução da criminalidade, o papel dos esportes em tirar o crime da juventude. Na foto nós temos aí a frase "Watch out, there are kids about", preste atenção que há crianças ao redor, e no canto à direita ali, "Go slow", vai devagar, pega leve, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.